Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. Isaías 53, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. Enquanto você vai encontrando, eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a sua poderosa e santa palavra. Por certo, os irmãos já sentiram falta dos nossos pastores presidentes hoje. As nossas cadeiras aqui no púlpito estão vazias e o nosso culto é um pouco diferente com a ausência dos nossos pastores. Nós sentimos muito a falta deles, mas eles mandaram um abraço aqui a toda a igreja, estão nos acompanhando à distância, visto que estão em viagem, mas já retornam amanhã, se o Senhor permitir. Nessa semana, eles ainda estarão conosco. É por isso que eu quero registrar aqui a ausência dos nossos pastores e deixar os cumprimentos do nosso pastor presidente, João Adair Ferreira, e da nossa pastora Kátia. Nós queremos receber também com muita alegria, que está aqui conosco, a irmã Gabriele Monteiro, e da Adebras de Alagoas. Que bênção! Seja bem-vinda, irmã Gabriele Monteiro. O que vamos dizer a essa serva de Deus? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também está conosco a irmã Bruna Wellen, da Assembleia de Deus, da Adebras, que nos honra também com a sua presença. Sejam muito bem-vindas, queridas irmãs. Vamos saudá-las. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E é claro que nós louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos aqui, em especial os da região de número 3. Meus irmãos, eu tenho certeza que os vossos esforços estão registrados nos céus. Que Deus abençoe o seu esforço por estar aqui, vindo de tão longe, congregar conosco aqui, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para todos nós. E, por fim, para que nós apenas nos foquemos na palavra de Deus, eu já quero dar os nossos últimos avisos aqui. Nós tivemos o nosso Baleia News com os nossos avisos semanais, mas há uma notícia aqui urgente, uma breaking news aqui de última hora, no nosso plantão do Baleia News. Na próxima terça-feira, dia 27, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui louvando ao Senhor no nosso culto de ensino, com a presença do pastor Hernandes Dias Lopes, ministrando a poderosa palavra de Deus. Todos os irmãos sabem que o pastor Hernandes tem sido uma referência na pregação expositiva para toda a nossa geração, e você não pode perder a oportunidade de estar conosco aqui na próxima terça-feira. O pastor Hernandes Dias Lopes estará conosco, se o Senhor assim permitir. E, por fim, também o nosso pastor André Félix se encontra lá na nossa secretaria, e ele está com a maquininha da Conamad. Caso os irmãos tenham alguma pendência ainda com a nossa convenção, podem procurá-lo ali na secretaria. Amém? Vamos à palavra do Senhor, Isaías capítulo 53, versículo 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bem, se assente glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa palavra, essa passagem que se encontra em Isaías capítulo 53, é muito conhecida de todos nós. E eu já quero adiantar o propósito de nossa mensagem aqui nessa noite, visto que estamos passando por um momento muito delicado em nossa nação e em todo o mundo. É quase impossível que nós não falemos sobre sofrimento. Quantas perdas nos últimos dias, quantas intubações, quantas internações. Além do mais, todos nós cristãos estamos sofrendo constantemente por amor a Cristo.
E eu gostaria de falar com os irmãos alguns aspectos com respeito ao sofrimento pelo qual nós passamos. Por que o crente sofre? Por que Deus permite o sofrimento? Será que há algum propósito nisso? Por certo que sim. Mas falar sobre sofrimento também é necessário antes que nós estabeleçamos aqui algumas condições. A primeira é que há pelo menos 2 tipos de sofrimento. Há o sofrimento consequente e o sofrimento que faz parte, sim, da permissão e da vontade perfeita e soberana do nosso Deus. É importante nós ressaltarmos, inclusive, um grande escritor, C.S. Lewis, no seu livro, no seu clássico, falando sobre o problema do sofrimento, ele diz que 4/5 do sofrimento humano é mera consequência de suas atitudes. Você já percebeu que nós sofremos, mas a maior parte do sofrimento é causado por nós mesmos. Vamos supor, vários irmãos sofrem na área financeira. Muitos se encontram endividados, por exemplo. É claro que nós não podemos ser insensíveis. Estamos vivendo num período de crise, num período muito difícil. Os nossos irmãos autônomos, sobretudo, sofreram muito e se endividaram por consequência alheia à sua vontade. E não é a esses que eu me refiro, mas há também aqueles que se endividam e têm uma vida financeira, no mínimo, não próspera. Por quê? Porque ganham R$1.000 e gastam 3.000. Como eu ganho R$1.000, quero ostentar uma vida de R$3.000 e não quero, por assim, me endividar. Portanto, há sofrimentos que são causados por nós mesmos. Quando eu estava chegando aqui à igreja, o pastor Alexandre, prontamente o nosso comandante, pastor Alexandre, inclusive eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que é uma bênção na minha vida, de toda a catedral, que brilhantemente tem dirigido aqui o nosso culto. Mas voltando, o pastor Alexandre me recebeu, me cumprimentou com a paz do Senhor. Ele disse que eu estava muito elegante. Eu falei, rapaz, você vai pregar hoje mesmo, hein? Está elegante, parecendo um pregadorzão mesmo. Mas tem um probleminha, parece que o seu termo não está fechando direito, né, Arbit? Ele falou desse jeito. Eu falei, pastor, é de Deus, é de Deus. Realmente, meus irmãos, e eu tenho me sentido mal, sabe, pastor Alexandre? Conversando com a minha esposa ali, a missionária Pâmela, às vezes nós ficamos aqui, assim, sabe, nos martirizando por conta da gordurinha, sabe, pastor Júnior, aquele terno que não funciona mais, aí você tem que ficar repetindo toda semana o mesmo terno, porque os antigos não mais entram. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com um sofrimento consequente. Eu fico sofrendo por conta da minha estética, por um simples fato do meu terno não entrar corretamente, mas me esqueço que não tenho me alimentado da forma adequada. Quando eu deveria me alimentar corretamente e fazer exercícios físicos regularmente, o meu desejo, e só Deus sabe o quanto eu desejo, é sair aqui deste culto, meus irmãos, e ir direto para o McDonald's. Aleluia! E tudo regado a muita Coca-Cola. E a Coca-Cola raiz, não é Coca-Cola zero, não. É aquela raiz mesmo, que faz mal para todo o seu organismo. Misericórdia, que o Senhor nos dê a graça de nos alimentarmos corretamente. Mas eu não posso reclamar das consequências em meu corpo físico. Como, por exemplo, o excesso de gordura, o cansaço, o estresse, a ansiedade, sendo que eu tenho uma vida completamente desregrada, eu tenho péssimos hábitos cotidianos. Portanto, há muitos sofrimentos, meus irmãos, que são gerados por nós mesmos. Quantos relacionamentos frustrados de irmãos e irmãs que se envolvem, por exemplo, em julgo desigual. A palavra do Senhor é clara em dizer que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. A palavra de Deus é clara em nos orientar a não nos colocarmos sobre julgo desigual. Aí o crente vai e se une a um descrente, crendo que o seu relacionamento amoroso é um propósito missionário. Meus irmãos, namoro e casamento não é feito para evangelização. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não nos relacionamos com descrentes, isso no sentido de nos relacionarmos para nos casarmos, não é? Para que não nos ponhamos em julgo desigual. É claro que o Senhor salva, sim, mas um alto preço há de ser pago, e consequências terríveis são vividas nos relacionamentos. Isso por quê? Porque
Porque isso já estava muito claro, o Senhor já predisse isso. Portanto, grande parte dos nossos sofrimentos, eles são decorrentes de nossas ações e são assim denominados sofrimentos consequentes. Mas o sofrimento que eu gostaria de falar com os irmãos, é claro que em poucos minutos nós vamos refletir apenas um pouquinho sobre o tema, é aquele sofrimento que nós não entendemos. É o sofrimento, por exemplo, que procura responder aquela pergunta: por que alguns pais têm que enterrar os seus próprios filhos? Por que o Senhor permite que um homem fiel à sua obra, um homem que se doou em todo o tempo por amor ao Evangelho, simplesmente seja acometido por um vírus simples, invisível, desconhecido, e em poucos dias parta para a eternidade? Por que eu, cristão verdadeiro, que tenho me doado em minha congregação para servir fielmente o ministério do Senhor, passo por tribulações as quais eu realmente não entendo? A boa notícia é que a palavra do Senhor nos ensina que há sim um propósito com respeito ao sofrimento. E é claro que é uma questão muito delicada. Muitos estudiosos falam sobre as famosas teodiceias. São aqueles estudos que buscam conciliar a justiça e a bondade de Deus com a presença do mal no mundo. Os que se preocupam em estudar as teodiceias da vida, eles perguntam como um Deus tão bondoso permite que pessoas passem fome na África, como um Deus tão bondoso permite que haja desastres naturais. Um cristão legítimo, por sua vez, também já perguntou como Deus pode permitir o sofrimento de um servo seu. E essa passagem no livro do profeta Isaías, considerado um profeta messiânico, nos ajuda a refletir sobre o tema. É claro que é uma pergunta em que Deus não se preocupa em nos dar 100% de satisfação. Lembre-se da história de Jó. No capítulo 1 se desenrola praticamente toda a história de Jó. Todas as tribulações pelas quais ele passou, e foram terríveis e são conhecidas de todos nós. Provações na área financeira, na área sentimental, na área familiar e, por fim, na área da saúde. Toda espécie de sofrimento Jó sofreu e tudo foi descrito no capítulo 1. O livro de Jó, no entanto, tem 42 capítulos, se eu não me engano, e a maior parte do livro diz respeito a diálogos entre Jó e seus amigos, entre Jó e Deus, tentando compreender do porquê do sofrimento. E o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso, que não tem o propósito, primeiro, de dar satisfação de suas atitudes. É um Deus que é soberano, é um Deus cujos planos não podem ser frustrados, é um Deus que tem os pensamentos e os planos muito mais altos do que os nossos. E ainda que não faça sentido para nós, só nos resta confiar que o nosso Deus é soberano e que, apesar de tudo, mesmo que eu esteja perplexo, todavia eu me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação. Portanto, seria muita pretensão minha ou de qualquer outro preletor ou estudioso tentar responder o porquê o homem sofre. Quem responder na íntegra essa pergunta, por certo, talvez estaria se colocando no lugar de Deus. O que nos resta é buscar compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ainda que muitas vezes incompreensível. Voltemos, portanto, ao livro do profeta Isaías, que é um dos livros mais amados da Bíblia Sagrada. Visto que estamos num culto de ensino, é impossível que nós não tratemos também dos aspectos literários da nossa leitura dessa noite. Como eu disse, o livro do profeta Isaías é um dos livros mais amados e talvez o mais conhecido dos livros proféticos. Além do mais, Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Além do mais, o nome Isaías é mencionado cerca de 20 vezes, diretamente, ipsis literis ali, no Novo Testamento. Além do mais, o tema do profeta Isaías tem o mesmo significado
do nome do profeta Isaías, que é o Senhor é a salvação. Isaías significa o Senhor é a salvação. O objetivo, portanto, do livro de Isaías imediato era ensinar a verdade de que a salvação é pela graça. Isaías demonstrou em sua narrativa o papel da tribo de Judá no plano de Deus. Um plano em que o Senhor escolhe um seu povo ali, eleito, como instrumento através do qual o Messias viria ao mundo. O livro de Isaías também é muito interessante e é chamado por alguns de mini-bíblia. O livro de Isaías possui 66 capítulos em nossa Bíblia protestante, e ele se divide claramente em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Quantos são os livros do Antigo Testamento? 39. E os 27 capítulos restantes, de 40 a 66, correspondem à segunda seção do livro de Isaías. É, portanto, de fato, uma mini-bíblia. Nós temos ali um compêndio dividido em duas grandes partes com o propósito de nos mostrar o plano salvífico do nosso Redentor. A primeira parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39, ela adverte os judeus sobre a invasão assíria iminente. Perceba que o Senhor permite que o seu povo passe por sofrimento e mostra também que o seu sofrimento é consequência de seu grave pecado, sobretudo o de idolatria. E o Senhor ainda assim adverte o seu povo, na primeira parte, sobre uma invasão assíria. A segunda parte, que nós lemos, o texto que faz parte dela, por sua vez, não apenas fala sobre a invasão assíria, mas encoraja aquele povo cativo a retornar agora da Babilônia. Perceba que, assim como toda a Bíblia Sagrada, o livro de Isaías também o é. Há uma parte em que nós vemos o juízo de Deus, há uma parte em que nós vemos a advertência do Senhor para que o povo abandone o seu pecado, mas ainda assim sempre se sobressai a misericórdia do Senhor, que encoraja aquele povo idólatra a voltar para os seus caminhos. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia, que o Senhor Jesus sempre nos restaura, nos redime, nos resgata a despeito de nossos pecados. Apesar de nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O mesmo profeta Isaías que alertou o povo sobre uma invasão iminente é o mesmo que encoraja o povo, dizendo que em breve haverá retorno para a sua terra e redenção. É por isso que quando nele estou pensando, sinto vontade de quê que nós cantamos? De voar, de nos encontrar com o Senhor, porque nós sabemos que o final da Bíblia Sagrada é um final feliz. Nós passamos por tribulações, nós estamos exilados nesse mundo no qual somos peregrinos, somos estrangeiros, porque a nossa pátria, como diz Paulo aos Filipenses, não é aqui, mas nossa pátria está nos céus. É uma mensagem, portanto, de esperança, de salvação para todos nós, em que o profeta, na primeira parte, adverte sobre o juízo, mas na segunda encoraja os cativos a retornarem da Babilônia. A segunda parte, portanto, tem esse propósito de consolar os cativos após o seu grande sofrimento. E assim nós chegamos ao nosso capítulo 53, um dos capítulos mais conhecidos do livro do profeta Isaías. O capítulo 53 diz respeito, na verdade, a um poema composto por 5 parágrafos de 3 versículos cada. Diz respeito a uma seção do livro de Isaías que trata sobre o chamado servo sofredor. E o capítulo 53 é justamente a 4ª canção do servo. Nessa passagem, centra-se a morte do servo inocente do Senhor, que se oferece pelas transgressões de Israel. Isaías 53, portanto, descreve o Messias.
E o Novo Testamento afirma que este servo sofredor, esse Messias que sofreu todo tipo de injustiça e miséria, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Para que se confirme ainda o que acabamos de dizer, o evangelista Mateus é claro, no capítulo 8, versículo 17. Ele diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, Isaías 53, nós cremos, a nossa tradição cristã, que diz respeito justamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que diz o início do capítulo 53 de Isaías. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Olha o versículo 2 de Isaías 53. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa é uma das mais belas passagens de toda a Bíblia Sagrada. Ela descreve o servo que sofreu pelo seu povo, que sofreu toda sorte de injúria, de injustiça, todo pecado se abateu sobre ele. Se você acha que sofre em sua vida, o servo sofredor sofreu muito, mas muito mais. Com uma diferença, porém, sem pecado. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. E eu vou te dar agora 15 segundos para louvar e bendizer os feitos de Jesus Cristo por sua vida. Não interessa o que você tem passado, o que interessa é que o nosso Redentor vive, Ele te ama e Ele tem esperança para a sua vida, e por mais que você sofra, Ele sofreu 100 vezes mais, sem pecado, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida abundante. Portanto, adore e exalte o nome do Senhor nessa noite. Continuando esse nosso lindo poema em Isaías 53, chegamos ao nosso texto principal, o versículo 10. Todavia, mesmo ele sendo perfeito, sem pecado algum, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso também nos gera um questionamento. A palavra de Deus é clara e nós cremos que isso se refere a Deus o Pai, dizendo que ao Senhor agradou ver o seu filho ser moído, e fazendo-o também, por consequência, enfermar.
Como assim? O pai permite que o seu filho sofra, e não apenas permite, mas o pai se agrada em ver o seu filho ser moído. E a expressão aqui, ainda que você se aprofunde nas línguas originais, ela é clara. Diz que o Senhor sentiu prazer em ver o seu filho sendo moído. O sofrimento de Cristo, portanto, foi permitido por Deus Pai, e Deus teve prazer nisto. Isso nos gera uma certa indignação. Qual a motivação de Deus se agradar em ver o seu filho ser moído? Antes de nós respondermos essa pergunta, é necessário que nós nos lembremos que o nosso Deus é um Deus justo e que todos nós, em pecado, estamos submetidos à ira de Deus. Aqueles que não são regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, eles devem se submeter a um Deus que é um juiz e um juiz justo. O nosso Deus é o próprio amor, mas Ele também é um Deus justo, e os seus atributos não se confundem. Deus é amoroso e Ele também é justo, e por isso que a alma que pecar, essa morrerá. O nosso Deus é um Deus justo, e isso nos leva, meus irmãos, a refletirmos sobre a seriedade do pecado. É necessário que nós nos lembremos do tema santificação, porque nós devemos seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação diz respeito ao processo de nós nos separarmos e nos abstermos do pecado, a fim de que frutifiquemos o fruto do Espírito e não demos lugar às obras da carne. Meus irmãos, pecado continua sendo pecado, e um crente que busca agradar ao Senhor deve buscar viver em santidade. Nós cremos que o nosso Deus é o próprio amor, nós sentimos prazer em sua presença, nós nos deleitamos em seu colo e o chamamos de Pai. Ele nos chama não mais de servos, mas de amigos. Mas Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, sendo aquele que é descrito por Isaías, o mesmo profeta, no capítulo 6, como sendo Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, não há como termos comunhão com Deus e andarmos na prática do pecado. O fato do Senhor ter se agradado em moer o seu filho nos lembra sobre a seriedade disso. E eu quero te lembrar, para que você e eu nos coloquemos em nosso lugar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não confie em sua autossuficiência. Seja santo, mas não seja santarrão. São expressões muito diferentes. Um santo, ele se separa e ele confia não na sua própria força, mas confia na unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que o faz livrar-se de todos os pecados. O santarrão é autossuficiente, ele é como Judas, ainda Senhor. Talvez Judas pensou, apesar do Pedrão ter falado isso, Pedro impossível, talvez Judas por certo também falasse, eu jamais trairia o Senhor. O próprio Pedro, que assim o fez, negou ao Senhor 3 vezes, e não foi necessário que pusesse uma arma em sua cabeça. A palavra de Deus é clara que uma simples serva, uma criada, já o identificou como cristão, e isso já foi motivo para ele negar seu Senhor 3 vezes. Santo é diferente de santarrão. E o que nós devemos nos lembrar é o que João nos diz em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Levemos, pois, a sério a questão do pecado, meus irmãos. O nosso Deus não habita em meio ao pecado. Nós, como servos de Deus, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal for insípido, para que serve? Senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você, se não refletir a luz de Cristo, não tem utilidade nenhuma para o reino de Deus. E só está em luz aquele que não habita em trevas.
só anda em luz e só é um sal que consegue salgar aquele que está na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que crê que é um pecador, que não é autossuficiente, mas que confessa o seu pecado. E confessar é abandonar e mudar a rota, não é simplesmente da boca para fora. Além do mais, o pecado é tão sério que ele impede que as nossas orações sejam ouvidas. A nossa comunhão com Deus é impedida enquanto estamos na prática do pecado. O mesmo Isaías diz no capítulo 59, versículo 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. O Senhor quer abençoar e Ele quer escutar sim o nosso clamor, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ai de nós se não fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Mas graças a Deus que nós confessamos os nossos pecados, fomos purificados de toda injustiça, e o Senhor Jesus nos faz termos livre acesso ao Pai. Mas não é porque recebemos isso do Senhor que vamos considerar a sua graça como sendo, como diz o Bonhoeffer no seu clássico Discipulado, uma graça barata, uma graça descartável. Nós sabemos que Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai e vida abundante. E por isso devemos valorizar essa graça de Cristo, que é uma graça preciosa. Lembremos, portanto, meus irmãos, que o pecado é também uma das grandes causas do sofrimento do mundo. Ao Senhor agradou moê-lo. O nosso Deus Pai permitiu que o seu Filho sofresse, mas ainda assim Ele foi um Deus justo que viu em sua justiça a aplicabilidade da reta justiça, na verdade, por conta da humanidade corrompida pelo pecado. O que nós aprendemos também nesse texto, meus irmãos, é que Jesus pagou o preço por nossa vitória. Como eu acabei de dizer, Ele foi dado a nós por um alto preço. Mas o que nós devemos também, meus irmãos, refletir nessa noite é que o sofrimento faz parte da vida humana e, sobretudo, da vida do cristão. Nós fomos salvos pela graça, mas seguir a Jesus incorre em um alto custo. E aqui está a diferença entre a grande multidão e os verdadeiros discípulos de Jesus. De qual grupo você faz parte? A grande multidão são aqueles que acompanham ao Senhor, mas não estão dispostos a pagar o preço em segui-lo. Não estão dispostos a vivenciar o custo do discipulado. São pessoas que seguem o famoso efeito manada. Eles seguem a tendência de movimento. Aonde a vaca vai, como diz aquele velho ditado, o boi vai atrás. Está lá em Acrescentares 3:18. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Essa é uma característica clássica de multidão. Multidão vivencia milagre. Multidão até às vezes recebe milagre, mas multidão não pode entrar no céu, pois só discípulos lavados, regenerados e capazes de pagar o preço do discipulado têm acesso à vida eterna, que foi nos garantida não por nossas boas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Mas uma característica dos salvos pela graça é que eles estão dispostos sim a sofrer o custo do discipulado. Olha só, a palavra do Senhor diz em Lucas 14, versículo 25, que grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, Lucas 14, 25, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
E ele termina dizendo: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é claro em diferenciar multidão interesseira, só em busca de bênçãos, dos discípulos. E os discípulos de Cristo, eles devem ser aptos a compreender o sofrimento como parte de sua vida. Não como um masoquista que se compraz no sofrimento pelo sofrimento. Mas o cristão sabe que o seu sofrimento nunca é em vão. O sofrimento do cristão tem um propósito de te aperfeiçoar para cada vez mais refletir com mais nitidez a glória de Jesus Cristo sobre a sua vida. Portanto, meus irmãos, aprendamos que o sofrimento faz parte da vida do cristão e que seguir a Cristo diz respeito a nós pagarmos um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego, e nós também devemos ter um certo tipo de amor. Devemos amar a Deus mais do que a nossa própria família. É claro que o Senhor não nos orienta a abandonarmos a nossa família, porque senão Paulo não teria dito a Timóteo que se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a obra do Senhor? É interessante que nós priorizemos sim a nossa família, mas no que diz respeito ao curso do discipulado, meus irmãos, nesse contexto fala sobre cristãos verdadeiros que são martirizados, que são escrachados por seus próprios familiares. Nesse contexto e ainda em nossos dias, sobretudo naqueles lugares onde a igreja do Senhor é perseguida, seguir a Cristo significa, em primeiro lugar, abandonar a sua própria família, visto que aqueles que decidem seguir o discipulado do Senhor Jesus, eles muitas vezes são deserdados, têm os seus nomes extirpados de suas próprias famílias. E o Senhor Jesus está dizendo: quem não é capaz de abandonar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todos nós conhecemos Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador. Devemos lembrar hoje que Ele também é o nosso Senhor. Curios, com a letra maiúscula, nome que era dado somente ao imperador. Os cristãos foram perseguidos e mortos justamente por dizer: César não é o Senhor, mas Jesus é o Senhor. E você nessa noite deve dizer: o dinheiro não é o Senhor. Eu estou endividado, eu estou com problemas, eu estou com dificuldades, mas o dinheiro não manda em mim, quem manda em mim é o Senhor. Ainda que eu esteja passando por uma dificuldade emocional, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, Ele é o Senhor em minha vida. Ainda que eu esteja passando por alguma doença, eu devo me lembrar que quem é o imperador sobre a minha vida, quem tem a última palavra sempre, é o Senhor Jesus. Quem governa a sua vida, quem é o Senhor da sua vida, aquele que não é capaz de abandonar tudo quanto tem, não pode seguir ao Senhor Jesus. Mas, indo agora para o final, por que, meus irmãos, então, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar? Para que nós nos consolemos acerca do sofrimento, é necessário nós nos lembrarmos mais uma vez que a mente de Deus é divina e complexa. E o nosso Deus, por ser um Deus cujos atributos não são suficientes para descrevê-lo, é um Deus que, como diz Jonathan Edwards, é capaz de ver o mundo através de duas lentes. Uma lente estreita e outra lente por um ângulo aberto. É como se o nosso Deus tivesse essas duas espécies de lentes. Quando Deus olha para um evento doloroso ou perverso, quando Deus vê o seu filho sofrendo, quando Ele nos vê em sofrimento tal que nós não temos resposta do porquê desse sofrimento, o Senhor, Ele vê a tragédia ou o pecado pelo que ela é em si mesma. E esse Deus, vendo por uma lente estreita, Ele fica irado e triste. É por isso que Jesus chorou, sendo um choro pela incredulidade do povo, ou um choro pela perda de um amigo, de um ente querido. O nosso Senhor Jesus demonstrou que Ele sofre com o seu povo.
E é necessário que nós nos lembremos que quando Deus olha através dessa lente estreita, Ele vê a tragédia e Ele sofre com você. O Senhor se compadece e chora contigo em seu sofrimento. Ezequiel 18:32 nos diz: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. O nosso Deus não é como aquele Senhor daquele filme, lembra? Os Jogos Mortais. Só quem tem mais de 30, só quem é o cringe. Os irmãos já ouviram falar na expressão cringe? Está na moda aí. Só quem é cringe sabe que filme é esse, Os Jogos Mortais. Se trata de um filme em que um homem sente prazer em ver as pessoas se matando e as trata como bonecos. O nosso Deus permite que seu povo sofra, mas Ele não é um Deus como o dos Jogos Mortais. Ele não é um Deus sadomasoquista, é um Deus que não tem prazer na morte de ninguém. Lembre-se que em seu sofrimento o Senhor sofre com você. Em seu choro o Senhor chora contigo. Lembre-se em nome de Jesus que você não está sozinho. Ainda que você não enxergue, ainda que você não ouça nada, ainda que haja pleno silêncio, por favor, eu clamo a você, se lembre, o Senhor está atento sim à sua vida. Ele está trabalhando em seu favor. Ainda que não faça sentido, não se esqueça, o Senhor sofre sim com o seu povo. E é isso que ele vê quando ele olha através dessa lente de ângulo estreito, fechado. Mas quando ele olha com a sua lente de ângulo aberto, lente essa que nós não temos, lente essa que só ele tem, porque ele é onisciente e onipotente. Quando Deus olha a nossa vida, a nossa história, através de uma lente de ângulo aberto, Ele pode muito bem dizer que se agrada no sofrimento de seu filho. Com a lente de ângulo aberto, Ele vê a tragédia ou o pecado em relação a tudo o que a causou e a tudo o que deriva dela. Ele a vê em relação a todas as ligações e efeitos que formam um padrão ou um mosaico que se estende até a eternidade. Esse mosaico com todas as suas partes, boas ou más, lhe apraz. Então é dito, ao Senhor agradou moê-lo. A nossa vida é como um mosaico que visto de perto não faz sentido, é uma aberração artística, mas o mosaico visto de longe é uma linda obra de arte. A nossa vida de fato é como um tapete, e o nosso Deus, por muitos artistas, é descrito como sendo o tapeceiro perfeito. Você já viu o verso de um tapete? Você já viu o processo de tear um tapete? São linhas, são emaranhados feios que não fazem sentido algum, mas um tapete persa, pronto, visto de longe, é uma raridade e uma perfeição sem igual. A nossa vida é assim, há muitas partes que não fazem sentido para nós, partes consideradas por nós como sendo partes ruins, mas o todo é perfeito. O Deus que vê com a lente de ângulo aberto sofre conosco, mas o Deus também que vê com a lente de ângulo aberto, lente essa que descreve que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, que os seus planos são mais altos do que os nossos, lente essa que nos proclama que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus, lente essa que nos mostra que enquanto somos sujeitos a apenas o tempo presente, devemos viver a cada dia, pois a cada dia basta o seu próprio mal. O nosso Deus é um Deus que está fora do tempo. Ele vê o amanhã, Ele vê daqui 10 anos, Ele vê daqui a 200 anos. Ele está fora do tempo, e ainda que não faça sentido o sofrimento para mim e para você, lembre-se, o Deus eterno tem uma lente, uma visão muito mais ampla do que a nossa. E ainda que não compreendamos, saiba, ao Senhor agradou moê-lo, porque Ele sabe que o sofrimento em si não gera prazer, mas o propósito do sofrimento, sim. Deus se compraz não unicamente no sofrimento do seu filho, não unicamente no nosso sofrimento, mas ao Senhor agradou ver o seu filho sendo moído, porque Ele sabia que o seu filho veria o fruto do seu penoso trabalho.
O Senhor se compraz no sofrimento, porque Ele sabe que o sofrimento na vida do cristão não é em vão, assim como não foi na vida de seu único filho. Olha o que diz o versículo 11. Ele verá esse servo sofredor, que foi moído pelas nossas transgressões, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Como se não bastasse, Deus ficasse satisfeito com o sucesso do sofrimento em seu filho. Ele vê que o sofrimento do seu filho, desse penoso trabalho, ainda irradiou para que abençoasse não apenas o Filho de Deus, mas ele diz, olha só no versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. A palavra de Deus diz que ele justificará a muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O pai disse que se agradou em ver o seu filho morrer, porque o seu sofrimento não seria vão. Além do mais, esse sofrimento, esse penoso trabalho, esse sofrimento foi tão bem sucedido, esse projeto, esse empreendimento, que o próprio filho se satisfez de seu trabalho. Ele sentiu prazer também em ter passado pelo sofrimento da forma correta, e a bênção que o atingiu irradiou para muitos. Confie no Senhor. O Deus que permite o sofrimento é um Deus que tem um propósito no sofrimento, é um Deus que sofre com você e que sente prazer em ver você sofrer, não pelo seu sofrimento em si, mas por conta do que Ele fará lá na frente. Ele está te preparando para uma bênção tal que te abençoará e abençoará a muitos. Jesus Cristo, Ele foi abençoado, mas nunca foi egoísta. A bênção maior dele, ele repartiu com todos. Ele agradou ao Pai, ele cumpriu o seu propósito e justificou a muitos. A todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus e você também é alvo das bênçãos dele. Em nome de Jesus, lembre-se, o nosso sofrimento será recompensado. Vale a pena suportar o sofrimento da parte de Deus. Indo já para o final, nos lembremos que Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Além do mais, Romanos capítulo 5 diz o seguinte, é como se fosse um complemento. Isaías nos disse que Deus justificou a muitos. E olha só o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 1. Nós, você e eu, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perceba, devemos nos gloriar pelo fato de termos livre acesso ao Pai, ou seja, ainda que você passe por sofrimento, jamais estará sozinho, e você não precisa de intermediadores, você pode ir direto ao Pai. Através de Cristo você tem livre acesso para ser consolado diretamente por Ele, através da oração e da meditação em sua palavra. E ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E não é qualquer esperança. É uma esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O sofrimento, meus irmãos, tem um propósito. Vale a pena sofrermos por amor a Cristo,
ainda que não nos faça sentido. Pedro, já encerrando, ele, depois de pagar o custo do discipulado, Pedro entendeu que deveria se apartar da multidão e ser um discípulo verdadeiro e fiel de Cristo. Pedro entendeu que deveria abandonar tudo quanto tinha por conta do discipulado de Jesus. E esse mesmo Pedro fez uma pergunta muito sincera, como já era sua praxe. Ele diz o seguinte, em Mateus 19, 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro perguntou ao Senhor, Senhor, eu entendi que o cristão não sofre por sofrimento à toa. Eu estou sofrendo o custo do discipulado. Eu te amo mais do que tudo. Eu me desapego de todas as coisas para te seguir. E eu estou disposto a carregar a minha cruz, a sofrer por amor a ti. É como se Pedro perguntasse, Senhor, isso vale a pena? O que será de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui para nós, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou trabalho, ou carreiras, todos quantos estão dispostos a se abnegar de tudo e a sofrer por amor a mim, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, em outras versões, 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Vale a pena sofrermos por amor a Cristo. O seu sofrimento nunca é em vão. Ao Senhor agradou em ver o seu filho sendo moído, porque ele veria o fruto do seu penoso trabalho. O penoso trabalho de Cristo foi bem sucedido, visto que ele justificou a muitos, inclusive eu e você. Isso nos deu a maior bênção de todas, livre acesso ao Pai. E isso nos dá, talvez não a resposta de todas as coisas, mas nos dá o consolo de que o sofrimento do crente nunca é vão, e que o Senhor está conosco em todos os momentos, e que ainda que não tenhamos a resposta, que não nos faça sentido, que esteja doendo muito, os seus planos são mais altos, e Jó termina dizendo que eles jamais podem ser frustrados. Confie no Senhor, confie no processo, espere com paciência, e você verá que vale a pena sofrer por amor a Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, orarmos ao Senhor, para que Ele nos console, e para que em meio aos nossos questionamentos, o Senhor nos lembre de que o nosso sofrimento, o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença nessa noite. Eu te agradeço pela vida dos Teus filhos, Pai, que se dispuseram a vir, Pai, ao Teu santo templo, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Jesus, muitos se esforçaram muito, Pai, para estar aqui, e vieram até mesmo contra a sua própria vontade. É por isso que eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, Espírito Santo, que encha-nos agora com a Tua presença. Ó Pai querido, que sejamos consolados por Ti, e que todos quantos vieram aqui nessa noite, Senhor, tenham a convicção, Pai, de que somos guardados e resguardados por Ti. Em nome de Jesus, todo espírito de inquietação, de ansiedade, de dúvidas, de abandono, de suicídio por conta do sofrimento, Senhor, que não faz sentido, que esse espírito maligno caia por terra em nome de Jesus, que haja libertação nessa noite. Ó Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito, Senhor, enche-nos com a Tua presença, Pai, para que a inquietação não tenha lugar em nossos corações, Pai.
para que a dúvida, Senhor, não nos tome, Senhor, para que o desânimo em meio ao sofrimento não nos abata. Ó Senhor, traga vigor ao teu povo, traga ânimo, e em nome de Jesus, Espírito Santo, dê agora a todos nós, Pai, uma sede pela tua palavra. Ó Senhor, que nós aprendamos que o teu consolo se encontra em sua palavra. Ó Senhor, faça com que os teus filhos sintam agora, Senhor, amados por ti. Ó Senhor, nos lembre, Pai, que o Senhor se compadece do nosso sofrimento, Pai, e nos mostre, Senhor, reavive a nossa esperança. Ó Senhor, ratificando a tua promessa, Senhor, que em ti temos plena redenção, que em ti seremos abençoados 100 vezes mais, não apenas aqui, mas também na vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos bênção sem medidas a todo o seu povo que se encontra aqui na catedral, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, amado irmão. Por favor, se coloque de pé, nós já estamos encerrando o nosso culto. Se atente, por favor, às nossas programações, nas nossas mídias sociais, @catedralbaleia, em todas as mídias sociais, você fica a par de nossa programação. Que Deus abençoe a todas as regiões do campo da catedral, sobretudo a região de número 3. Que bênção, vocês abrilhantaram. A região de número 3 hoje lotou o templo da catedral, pastor Alexandro, está aparecendo aqui culto de domingo. Louvado seja Deus pelas suas vidas, que Deus vos abençoe poderosamente. Eu convido o pastor Levi Jorge, por gentileza, para orar ao Senhor, agradecendo por esse culto, e nos abençoando o pastor Manuel Bernardo, pastor pai do nosso irmão Felipe, por favor, nos impetrando aqui a bênção apostólica. Que Deus te dê uma semana cheia de vitórias e se lembre, vale a pena servir ao Senhor. Adore em qualquer circunstância.